Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shows Off. Toda segunda e quarta estamos aqui. Não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E hoje estamos mais um dia com a Brentwood, nessas cadeiras super confortáveis que a gente ama, a gente não consegue desapegar. Eles vão ser nossos parceiros por essa 5ª temporada, então vocês vão ver muitas cadeiras lindas todos os episódios. E o convidado de hoje é ator, empreendedor e pai da Zoe. É o Duda Nagli, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por ter topado, a gente tá muito feliz que você tá aqui. E a primeira pergunta é, quem que é o Duda na intimidade? Só começa com uma pergunta leve. Pergunta filosófica, assim, né? Quem é o Duda na intimidade? Essa você colocou bem, pai da Zoe, tem tudo a ver com o momento que eu tô hoje. Mas é difícil definir a gente na intimidade, né? Mas Bom, a fase que eu tô hoje, eu tô muito na onda da conexão, comunicação. Eu vim para São Paulo já nessa missão, assim, de conectar com pessoas, empreender, criar, produzir, sabe? Tem tempo que você tá aqui já? Tem 8 anos. 8 anos. Um tempinho. E a paternidade foi uma coisa que mexeu muito comigo também. Então, eu já estava vindo, né, dessa transição importante, mudar de cidade. Eu tinha morado a vida toda no Rio de Janeiro. Nasci no Rio. Nasci no Leblon, aí cresci em São Conrado, aí tava morando na Barra da Tijuca nos últimos 2 anos, aí vim fazer uma novela no SBT em São Paulo, aí me mudei pra cá. Gostei muito daqui porque eu achei que eu tava cansado um pouco do Brasil, sabe? Achando que eu tava cansado da mentalidade daqui e tal. Aí quando eu cheguei em São Paulo eu vi que não, que eu tava buscando justamente isso, essa mentalidade de produção, de trabalho, de conexão, para crescer, para gerar riqueza, me desenvolver. Aí gostei muito, aí quando eu tava começando a me ambientar, conheci a Sabrina, daí deu um tempo depois a Sabrina engravidou, a Zoe nasceu, então foram várias, então vir a São Paulo acho que foi um catalisador de várias mudanças importantes na minha vida, assim, mas quem sou eu na intimidade? Acho que eu sou um cara disciplinado, bem amoroso com os meus, com a minha família, com meus amigos. Tenho amigos de infância até hoje, infância e adolescência, que eu considero meus grandes amigos, meus terapeutas. Tenho um projeto agora com a minha mãe no podcast Hoje Nagli, então sou muito família, assim, nesse sentido também. E o projeto surgiu justamente para falar sobre a continuidade. O que eu quero entregar para minha filha, sabe? O que eu quero passar para ela? O que é ser uma Nagli, um Nagli, sabe? Tipo, buscar a essência por trás ali do nome, da família, da árvore genealógica, assim, que o brasileiro não tem muito essa cultura de saber contar a história dos seus antepassados. A gente para no máximo nos nossos avós. Se você for ver o povo judeu, por exemplo, ou eu tenho um amigo que tem desde o pai dele até os vikings, sabe? Toda a árvore genealógica de todo mundo ali. Então, é um pouco disso que eu estou tentando resgatar, saber quem sou eu como... Aí, voltando agora para Eu fiz uma novela recentemente também na Record, que era Reis, uma novela 300 anos antes de Cristo, uma novela bíblica. E aí, o Rodrigo Silva, que foi o nosso preparador, ali, o arqueólogo, historiador bem conhecido, ele colocou uma perspectiva que me marcou muito, assim, que ele falou, nessa época, quando uma pessoa ia se apresentar para outra, ela falava até 40 gerações atrás, tipo, eu sou Eduardo, filho de Rogério, neto de Aniclério, 40 gerações. Então, assim, não existia a ideia de indivíduo, sabe? Você era um representante da sua família. E aí, sempre aqui, tipo, a gente está aqui conectando 3 famílias diferentes. Então, tem todos os ancestrais aqui para frente, todas as gerações que vão surgir também a partir da gente. E aí, acho que esse emaranhado de coisas mexeu comigo até para criar o projeto do Hoje Nagli, o Encontro de Gerações. E acho que esse é o momento que eu tô agora, assim. Mas como vocês podem perceber, mais do que o que eu falei, mas como eu falei, eu acho que eu sou uma pessoa caótica, sabe? Criativa, com várias frentes diferentes, mas caótica, assim, porque eu misturo tudo. Nossa, mas é que enquanto você tava falando, né, eu tava pensando o que eu ia falar pra eu também não viajar, porque o que você falou me fez pensar em várias coisas. O quanto hoje, cada vez mais, as pessoas ignoram, né, o que de fato passou e se preocupam muito com o que elas vão ser.
Então, a parte da família, né, que veio... Né, minha família veio da Armênia, Segunda Guerra Mundial. Isso parece que já nem tem mais relevância, né? Eu quero contar, então, quem eu sou, pra onde eu vou, qual que é a minha projeção. Parece que o nosso passado, ele fica muito em segundo plano. Eu acho também que isso tem um pouco a ver com o egoísmo da individualidade hoje em dia. A gente quer se fazer, meio que não importa o como se tivesse começado contexto. do zero, né? Exato. Sabe, você teve toda uma história pra chegar até aqui hoje e chegou até aqui hoje por conta da sua história. Sim. Então, a gente deixa muito esse passado muito em segundo plano e somos pessoas muito unitárias, né? E que me traz um pouco também de rede social. Esse negócio de, tipo, quem somos nós perante o mundo? Só importa eu, não importa mais ninguém. Sim. Então, assim, você foi falando, eu fui entrando um pouco no que você estava falando. Assim, gente, eu não posso viajar muito, mas me dá várias coisas do cenário que é hoje em dia. Então, eu concordo com... Não, bom estar como convidada, é que se eu der uma viajada, eu sei que vocês vão pegar e vão voltar pro trilho da conversa, sabe? Então, dá uma certa segurança. Mas quando a minha filha nasceu, eu comecei a colocar um monte de questão, assim, que eu tava meio que vivendo no automático, no sentido de, tá, qual que é o legado que eu quero construir? Eu tinha um pouco disso já pensado, já estava pondo em prática, que quando eu comecei a trabalhar como ator, que foi meu primeiro trabalho, em 2003, eu nunca tinha trabalhado antes, aí comecei ali, aí fiquei meio deslumbrado durante um tempo, Foi meio Malhação? confuso. Não, foi... Não, foi a novela das 6, chamada Agora Que São Elas. Ah, Logo tá. depois foi Malhação. Logo depois foi tá. Malhação. Mas Malhação eu fiz 3 participações rápidas, que eu brinco que foram 3 vilões de emergência. Tipo, sabe, tá em crise, chama o Duda. Tipo, aí eu chegava lá e a história se resolvia no final. Foram 3 vezes da mesma forma, também, tipo, de um dia pro outro. Mas eu digo assim, tá, beleza. Agora eu sou um contador de histórias, eu sou um ator, eu conto histórias em primeira pessoa. Mas que tipo de história eu quero contar? Qual é a mensagem que eu quero passar? Então, depois que eu passei minha adolescência profissional, a partir ali do 2009, mais ou menos, aí eu comecei a querer entender mais sobre a contação de história, sobre roteiro, mas mais do que isso, sobre o que a gente está fazendo aqui agora, sabe? Tipo, qual é a história da filosofia, do pensamento ocidental, do nosso jeito de funcionar, nosso sistema operacional, que o ator, ele meio que estuda as pessoas e ele mimetiza o jeito de funcionar do personagem. Sim. Dentro da história. Então, o personagem é uma peça dentro da engrenagem, que é a história, e aí você tem que conseguir harmonizar aquilo, né? Criar aquela pessoa ali dentro da história, aquela pessoa fictícia, mas que a ficção, para funcionar, ela tem que ser plausível. Você tem que conseguir imaginar que aquilo é possível, é viável, sabe? Sim. Por mais absurda que seja, ela tem que ter uns critérios de verossimilhança, assim, que você consiga imaginar e por isso que ela tem um poder tão forte. Porque as pessoas... No final faz sentido, né? Faz sentido, você se identifica com dramas universais do ser humano, da sociedade, coisas que podem acontecer com qualquer um. Quanto mais universal, mais poder tem, né? De você conseguir, das pessoas se conectarem com você e a história aí para mobilizar as pessoas. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar mais filosofia, saber história, que eu meio que, na época do colégio, eu aprendia, mas eu não dava tanta importância, assim. Aí eu fui construindo isso, assim. Aí, quando a Zoe nasceu de fato, que eu fui realizando essa coisa, tá, e agora? O que eu quero passar para ela? Sabe? O que eu quero passar adiante, assim? Aí eu comecei a me conectar mais com os ancestrais, assim, com essa pegada de... Nossa, igual você falou, veio da guerra, sobreviveu da Segunda Guerra Mundial, encarou um oceano num navio. Sim. Né? Tipo, imagina como é que não devia ser um drama absurdo, assim, nossos ancestrais enfrentarem pegarem um navio, ficar meses enfrentando ali o Atlântico, vai chegar no Brasil, na América do Sul, aí chegar aqui também, interagir só uma mistura de italiano, libanês, português e espanhol. Tipo um blend muito doido, o brasileiro é meio misturado, né? Então, tá, mas aí eu tô tirando a minha cidadania italiana também, aí isso também me puxou para esse lado, assim. Então, sei lá, né? A gente tem que... É difícil poucas pessoas conseguem entender de fato o que está acontecendo, para onde vai a história. Apesar de muita gente na internet, ainda mais, falar como se estivesse entendendo tudo. Tem certeza de tudo, né? Cagar regra pra caramba, né? Mas a gente meio que
o papel do indivíduo é esse, assim, tentar entender o que estava acontecendo até ele chegar, tentar entender quem ele é, o que ele está fazendo aqui, como ele pode ser útil, como passar isso adiante, aí como ser saudável, qual é o meu papel dentro da comunicação. São essas dúvidas que eu tenho, assim, e fico buscando resolver. Respostas. E essa iniciativa de fazer podcast, a gente acaba tendo umas conversas muito interessantes que a gente jamais teria. Quando que nós três estaríamos juntos Mas conversando muito. se não fosse... A gente fala muito isso, eu e a Júlia, assim, tanto de pessoas que já sentaram aqui e que nos enriquecem tanto com vivência, e sem ser um papo bobo, mas de verdade, assim, a pessoa... Quando você tem uma frase, né, que eu ouvi há muito tempo e eu nunca mais esqueci. Você, de fato, aprende a respeitar uma pessoa quando você conhece a história dela. Assim, você se mostrar para o mundo e você conhecer a história daquela pessoa são coisas muito distintas. E aí, na hora que cada vez mais você está com a vivência do outro, isso também te enriquece muito, né, para sua própria vida. Sim. Então, e ainda mais se a gente fala sobre ser humano, vulnerabilidade, que é um assunto que as pessoas deixam muito de lado, né, não querem falar, quer falar sobre coisa engraçada ou sobre contar vitórias, né, o quanto eu sou um sucesso. A gente não conta muito o que doeu, o que machucou. Então, é muito legal falar sobre isso e a gente entender que ser humano todos, né, somos diferentes, mas a gente acaba passando por coisas muito semelhantes. Então, na hora que a gente escuta o outro, isso serve muito pra gente também. Muito, muito. E hoje em dia a gente tem uma quantidade inabarcável de livros, de séries, de filmes, de podcasts, de perfis no Instagram, TikTok, né? É tanta coisa que a gente tem, né, que meio que paralisa, né? Aquela coisa do excesso de possibilidade que às vezes é até ruim. Tanto que tem a expressão da limitação criativa. Às vezes é bom você conseguir colocar um certo limite para você saber, tá, beleza, eu sei o que não é, então eu consigo focar melhor aqui Então no podcast de vocês, acho que é mais essa onda, né, de shoes off, de buscar a essência das pessoas, né? E, ô Duda, desde pequeno você sempre soube que você queria entrar no mundo artístico? Ou foi algo que, assim, você se sentiu meio pressionado por ser filho de uma pessoa conhecida? E como que você lida com as expectativas disso? Agora, fazendo engenharia reversa, faz sentido, assim, porque eu era o molequinho que andava vestido de He-Man, Thundercat, coisas que não são da época de vocês, né? He-Man, eu lembro. Mas Tartaruga Sério? Ninja, Não, Rambo. Tartaruga Ninja. Eu andava vestido sabe, aí tava frio, eu ia de Super-Homem, ou Homem-Aranha, ou Jaspion, que era da minha época também, porque tinham fantasias compridas, então eu andava fantasiado, que é essa brincadeira de ser o personagem, né, em primeira pessoa. E eu também adorava brincar de bonequinho, eram brincadeiras muito elaboradas, sabe? Umas historinhas que eu ia criando, misturando o bonequinho do He-Man com o do Tartaruga Ninja, com comandos em ação, com o boneco do Rambo, tudo na mesma brincadeira, e aí criava um monte de história. Então, aí, juntando essas coisas, anos depois, quando eu fui trabalhar como ator, que foi meio que acidental, porque na época que eu fui estudar teatro, eu estava fazendo faculdade de publicidade e propaganda, eu queria trabalhar com criação, queria trabalhar nos bastidores, e aí eu morria de vergonha de apresentar meus projetos na frente da turma de publicidade. E aí minha mão ficava tremendo, sabe? Tipo, eu ficava nervosão, e aí tava naquela pressão assim, o pessoal já tá fazendo estágio, as pessoas estão fazendo entrevista de emprego, aí eu ficava, eu vou chegar lá e Eu não consigo apresentar o meu trabalho. Eu vou ficar, sabe, travando, com a voz falhando, a mão tremendo. Aí eu comecei a fazer aula de teatro para aprender a falar em público, para me soltar como uma atividade extracurricular que hoje está na moda, soft skills, né? Mas na época não tinha muito isso. Tá tímido? Vai pro teatro. Ou vai para alguma coisa assim, sabe? Aí eu comecei a fazer aula de teatro particular e era segredo, ninguém sabia, só meus melhores amigos, minha namorada, meus pais. Era segredo, não vai falar que eu tô fazendo aula de teatro. Como se fosse uma coisa... Meio queima-filme. Queima filme, ou sei lá, as pessoas iam levantar expectativa em relação àquelas aulas. Mas o quê? Você quer ser famoso? Você quer trabalhar em TV? Mas eu sempre gostei dessa possibilidade. E aí uma outra viagem muito doida, eu tinha uma babá, a Derli, que foi muito importante na minha criação, na minha formação, e ela falava, meu gato vai ser galã de novela, toda prosa, sabe? Meu gato é lindo, me chama meu lindo e meu gato, eram os apelidos dela. E ela adorava o Gerry Adriane, adorava Então ela era fã de uns cantores e adorava ver a novela, de vez em quando eu saía do meu quarto e ia pro
quarto dela assistir na TV preto e branco, e aí eu acho que isso me influenciou, assim. E quando eu era criança também minha mãe falou, Duda Nagli vai ser seu nome artístico. Ela soltou essa. E como ela era jornalista, ela cobria muita pessoal de cultura, ela entrevistava sempre os cantores, atores, também poetas, atletas, todo mundo proeminente, assim, que estava Pessoas importantes. ela entrevistava, mas ela tinha mais esse lado artístico. Uhum. E aí eu convivia nos bastidores muito nesses universos, assim. Então acho que isso facilitou, sabe? Tornou plausível, tornou normal. Não era uma coisa assim, tipo, eu vi uma pessoa famosa, tipo a Glória Menezes. Eu lembro de uma vez que eu encontrei a Glória Menezes num salão de beleza com a minha mãe, ela me levou junto. Aí ela ficou conversando comigo, sabe? Aí, tipo, pra mim era meio normal, assim, conviver com pessoas muito importantes da TV, que estavam sempre na TV, que eu gostava de novela, de filme, de desenho. Sempre gostei desse tipo de entretenimento, assim. Então, quando eu juntei os pontos, eu comecei a fazer o curso de teatro, comecei a vencer esses pequenos desafios no curso, aí fui ficando meio fascinado com aquilo, sabe? Tipo, eu quero mais, quero... Aí fazia as ceninhas, aí depois... Nada de teste até então. Nada de teste até então. Aí os testes foram todos em bloco. Os meus primeiros testes, de fato, aconteceram num bloco. E aí primeiro a gente fez um teste porque aí eu fui fazer primeiro a aula particular de teatro, depois entrei numa aula de grupo que era da própria Camila Amado, minha primeira professora, que era uma super atriz misteriosa, assim, uma figura... A minha mãe falava assim, você vai adorar a Camila, ela é maluca que nem você. Aí eu adorei mesmo, sabe? Porque ela era muito doida, aí eu me conectei com ela, e depois ela me colocou para fazer aula de grupo, aí eu fui buscando outros cursos, aí teve o Guilherme Abreu, que até foi meu primeiro empresário, mas antes dele ser meu empresário, ele me indicou, a gente chamou ele para almoçar, que a minha mãe gostava do jeito que ele cuidava da carreira do Thiago Lacerda, porque ele ia lá nos bastidores do programa dela para batalhar para o Thiago ser entrevistado quando ele estava começando a carreira ainda. Aí falou, o Guilherme, ele veste a camisa, você tem que conversar com ele. Aí a gente chamou ele para almoçar, até hoje ele lembra do rosbife que ele comeu lá nesse almoço. E aí ele me indicou também para fazer aula no Antônio Amâncio, que era um curso que depois eu fui fazer o curso, depois eu vi que tinham vários atores famosos que passaram por ele também, e ele agenciava a carreira da Fernanda Lima, depois do Rodrigo Hilbert também, aí um monte de gente fazia, eu fazia essa turma, de vez em quando o Cauã fazia aula com a gente, o Rodrigo Hilbert era da minha turma, apesar dele já ter feito coisas, e o Bruno Gagliasso tinha se formado lá há pouco tempo atrás, depois tinha passado num teste, então lá era um lugar onde as pessoas se encontravam, e dali surgiu um monte de gente. A Aline Moraes fazia aula, a primeira vez que eu fui lá, eu assisti uma aula, fiquei de ouvinte, assim, né, assistindo uma aula com a Aline Moraes, ela tinha feito Coração de Estudante, então aquele lugar, assim, também mexeu muito comigo. E lá era aula de câmera, de atuação para câmeras, tinha umas câmeras gigantes, com fita, VHS, sabe, que não podia errar, sabe, gravava na fita, e cada um tinha a sua própria fitinha, que ia acumulando cenas ali. Aí eu fui fazer um teste genérico lá pra câmera, minha perna não conseguia ficar parada. Você tinha quantos anos nessa época? Isso eu tinha 18 para 19. A minha primeira novela eu tinha 20, foi em 2003. Então, tudo isso foi muito rápido, sabe? Quer dizer, os cursos foram demorando, depois que eu comecei a fazer os testes, o negócio catalisou e foi muito rápido. Aí eu lembro que a gente ia fazer o primeiro registro e o pessoal também estava se preparando para fazer os primeiros testes do Banco de Elenco da Globo, que era um lugar, até hoje existe o Banco de Elenco da Globo, que as pessoas iam lá fazer teste, aí esse teste ficava gravado e também você ia conhecendo ali quem conduzia os testes também eram pessoas bem relacionadas, estavam lá para isso, tipo uns olheiros da própria Globo. E aí bem nessa fase de fazer esse vídeo teste para deixar o nosso material armazenado, nossa, tem um tempo que eu não falo sobre isso, tá? Tá lembrando. Puxando um monte de coisa. Aí, bem nessa época,
A minha mãe entrevistou o Wolf Maia no Sem Censura, programa que ela apresentava diariamente, e ele comentou com ela, tá tendo teste para oficina de atores da Globo, que era um curso dentro da Globo para preparar para a própria Globo. E aí eu fui fazer o teste para oficina de atores da Globo. Quando eu fui fazer o teste da oficina, aí eu lembro que eu cheguei de bermuda no prédio da Globo, no Jardim Botânica, aí não podia entrar de bermuda, tinha que entrar de calça. Aí eu, putz, como é que eu vou arrumar uma calça? Aí eu convenci a moça da portaria a arrumar uma calça que estava dobrada dentro de um armário. Era um dessas com listra que brilha no escuro, sabe? Do pessoal terceirizado. E tava ali, pô, até com aquele aroma ali de trabalho, né, do dono da calça que deixou a calça. Aí eu peguei, vesti ali, fui, subi no prédio, fiz meu primeiro teste, aí conheci o produtor de elenco da novela que eu acabei entrando, o Nelson Fonseca. Falou, você quer fazer um teste para a novela? Eu falei, tá, quero. Aí, então volta aqui semana que vem, sei lá. Aí eu fui, fiz o primeiro teste da oficina, fiz depois o teste para a novela, passei no primeiro teste da novela e fui fazer um teste no Projac, no estúdio, com a Thaís Fersosa e o Talma, que era um dos diretores mais importantes da época, que eu também não sabia do tamanho da relevância dele. Fui aprender depois. Que sorte que eu não sabia também, que eu fiquei mais tranquilo. Intimida, não que eu tenha ficado tranquilo. Mas eu lembro que eu vi a Thaís Fersosa, minha boca secou, tipo, cara, agora... Dentro do estúdio, um cenáriozinho tipo esse assim, mas montado no meio de um estúdio gigante no Projac, eu nunca tinha ido ao Projac. Aí eu fiz esse segundo teste com a Thaís Fersosa, saí de lá, pô, óbvio, não passei, foi horrível, nossa, mandei mal e tal. Aí deu um tempo, saiu o resultado da oficina de atores da Globo, que eu tava certo que eu ia entrar, porque todo mundo gostou muito do teste, sabe? Tanto que anos depois, quando eu voltei lá na Globo, nesse banco de elenco, o teste que eu fiz, estava lá, o texto do Duda Nagli. Tipo, mentira. Eles tinham perdido o nome do Tomou texto seu nome. E virou o texto do Duda Nagli. Tipo, que em tese eu teria mandado bem ali naquele... E aí eles me deram a notícia, Duda, você quase entrou. Aí eu, como quase entrei? Tava crente que eu tava dentro da oficina. Porque aí ia ser muito legal, porque aí você trabalha com um esquema de câmeras, você circula pelos cenários, vê os atores de verdade, os profissionais trabalhando, aí tem um monte de cenário lá dentro para você praticar. Eu acho que eles descontinuaram esse curso. Mas na época era o ideal para mim, na minha fase de maturidade na carreira, nem tinha carreira, mas na minha fase de maturidade na formação seria perfeito. E aí, um tempo depois eu estava no ônibus voltando de uma pelada de futebol, que eu tinha jogado futebol, estava voltando. Aí minha mãe me liga no meu celular da ATL, que eu tinha vergonha de ter um celular, que meus amigos ainda não tinham celular. Aí eu deixava ele muito intocado, assim, eu não deixava tocar perto de ninguém. Aí tocou, aí eu atendia. Oi, mãe. Mó mico, sabe? Minha mãe me ligando no meu celular. Aí, oi, mãe, você volta pra casa, você passou no teste. Aí o quê? Você passou, corre pra cá. Aí eu lembro de eu correndo, tipo, desci do ônibus. Eu lembro que eu olhei na janela, tava ela na janela, a gente morava no 12º andar. Tava ela, Aí passei correndo, subi e tal. Aí quando eu fui, de fato, gravar minhas primeiras cenas, aí teve toda a preparação, aí eu conheci todos os meus pais, teve toda a parte de laboratório de ambientação do elenco, leitura, tudo certo, tudo perfeito. Aí na hora de gravar a primeira vez, eu não sabia nem onde a câmera estava, eu estava tão perdido, eu não sabia nada. O esquema de funcionamento, como é que eram os ensaios, como é que gravava, posicionamento na luz, posicionamento na câmera, porque tipo podcast assim, só que igual você foi corrigir, né, a câmera antes, porque tá o enquadramento e tal. Então lá, tipo, você pode fazer a melhor cena do mundo, mas se você fizer aqui, já era. Corta! Ô, Duda, descansa na perna direita. Você, tá, desculpa. Então, tipo, o close está muito fechado, entendeu? Então, você não... Qualquer mexida, você piscar de fora de hora, tipo, opa, corta... Tava ótimo, Duda, faz agora sem piscar. Opa, desculpa. Fica uma pessoa notando. Excelente, mas vamos de novo. Vamos de novo. Aí fica tudo muito... Continuista fica notando as coisas, sabe? Tipo, ajeitou a perna na fala tal, e segurou se você corta a cena... Tem que continuar, né? Senão o sanduíche tá lá, tá mordido, tá inteiro, né? Tipo, fica uma galera ali. 60 pessoas dentro do estúdio, sei lá, 50 pessoas ali trabalhando, enquanto você tá gravando uma cena. E aí, aconteceu uma coisa muito doida, assim, tipo, na minha segunda gravação, eu vi que aí o Talma tava me dirigindo, a cena era com a Monique Alfradique, mas a Monique Alfradique tava fazendo uma participação
E depois ela virou a Monique Alfradique, mas até então ela tava começando também. Uhum. E aí eu fiquei doido, falei, pô, ela é linda, fiquei maluco ali, tipo, eu tô gravando com uma lourinha muito gata. E aí isso também influenciou ali, né, no momento. E aí o Talma, ó, nessa hora você faz assim, depois você vai pra frente. Não, mas eu acho que... Aí comecei a dar pitaco. Eu nem sabia como é que era um negócio de câmera, não sei o quê. Aí eu comecei a dar pitaco, aí ele, não, confia em mim, faz assim, assim, assim. Aí depois, dia seguinte, me chamaram pra conversar e eu fui até o Projac ter uma conversa séria com o Talma. Só que nisso ele já tinha avisado o Nelson Fonseca, que é o produtor de elenco. Isso acho que eu nunca contei também. E aí ele chegou, Duda, você não vai mais fazer esse personagem. Agora você vai entrar no meio da novela num outro personagem. Aí eu, tipo, Mas qual foi o motivo? Mas como assim? Tipo, pra mim foi uma vergonha absurda, sabe? Uma coisa que é inimaginável, foi um trauma. Eu chorei. Além de você. Tipo, não, peraí, deixa eu falar com ele. Não, peraí, ó, vai ser bom pra você. E tal, confia, a gente sabe que você tem muito potencial, tal, mas sabe disso, então vamos com calma. Eu acho que por causa dessa coisa de ser filho da minha mãe e ter uma atenção muito grande, sendo que nesse dia que eles me deram essa notícia à noite, eu passei o dia inteiro fazendo meu primeiro ensaio fotográfico para uma revista. Eles ficaram o dia inteiro tirando foto para a revista Quem lá em casa, levaram um monte de roupa, e aí muito engraçado que eles levaram uma arara de roupa. Eu olhei aquilo e falei, cara, eu não gostei de nenhuma roupa, tipo, até hoje eu sou meio assim, cabeça dura, tipo, eu só gosto de tirar foto sendo eu com as roupas que eu usaria. Aí, normalmente, produtor de moda quer roupas com texturas mirabolantes, coisas. E aí nesse dia, aí pentearam meu cabelo, me botaram um monte de roupa colorida. E eu fiz um dia inteiro de fotos, já falando do personagem, da novela. Ai, meu Deus! Nossa, foi uma catástrofe, foi uma coisa muito Além séria. de você não ser mais esse personagem, você vai começar no meio da novela. Então, aí... Porra, nesse primeiro dia, meu chão caiu. Cara, que sacanagem, só repetia isso, que sacanagem. Chorando, andando de um lado pro outro, assim, desesperado, porra, me sentindo humilhado, uma vergonha e tal. Aí, dia seguinte de manhã, o Nelsinho veio lá em casa, foi comigo até o Projac para eu ter a conversa com o Talma. E aí o Talma falou, olha, Duda, confia em mim, você tem muito talento e tal, mas você tá muito verde pro papel, você não sabe nem o que é ser dirigido. Mas eu posso aprender, sabe assim? Tipo, mas a novela tava um caos, tinha trocado o elenco da novela inteiro. Não era só comigo, tipo, várias coisas aconteceram na pré-produção da novela. Mas entre essas coisas, eu tava nesse bloco ali de reajuste. Só que pra mim, aquilo foi o meu primeiro trabalho na vida. Eu nunca tinha feito nada de útil pra ninguém, profissionalmente, sabe assim? Foi a primeira vez. E aí logo de cara aconteceu isso. E aí eu fiquei... Tipo, primeiro tomei a porrada, né? Aquela coisa da vida, né? Você quer virar homem? Então é assim que é a vida de homem. Aí passei ali o tsunami, passei por baixo ali da onda, aí comecei a respirar de novo, e aí ele falou, ó, você não ia fazer o teste para oficina de atores? Então essa novela vai ser tua oficina. Cola na minha, fica do meu lado, dentro do estúdio, assiste todo mundo trabalhar, preste atenção na dinâmica de tudo. Ah, legal. E aí eu pô, que merda, tá bom, mas eu queria estar aprendendo a prática, né? pô, Cheio de testosterona, moleque novo, querendo enfrentar desafios, sair na porrada, botar a cara, tava nem aí pra nada. Mas aí acabou que foi... Uma escola, né? Foi uma escola, seria de qualquer jeito, mas do jeito que foi, acabou funcionando muito bem. Aí o personagem entrou, aí foi um sucesso, cresceu pra caramba ao longo da novela, e eu ainda ia fazer Triângulo Amoroso com o próprio personagem que ia ser eu, e no mesmo núcleo, tipo, então foi mais assim desafiador nesse sentido ainda. Quem que ficou com o seu papel? Foi o Rodrigo Prado que fez o personagem, e ele tinha feito Coração de Estudante, aí depois eu não sei mais para onde ele conduziu a carreira e tal, mas ali foi aí acabou que a gente depois conviveu bem, o Triângulo Amoroso funcionou, a novela funcionou muito bem, mesmo sendo a novela menos assistida dos últimos 25 anos, que teve essa crise também na época, mas mesmo assim, era a novela menos assistida dos últimos 25 anos em 2003, que era, no mínimo, 40 milhões de pessoas assistindo todo dia. Era uma audiência que hoje é impensável em termos de volume. Porque a TV aberta era muito forte nessa época. Aí mudou minha vida totalmente, assim, tipo, absurdamente. E aí depois, o meu segundo trabalho foi exatamente o contrário. Eu fui chamado para substituir um outro ator que também tinha começado a gravar,
E Você olha já que era doideira. o... Aí eu achava que era assim, tipo, eu demorei muito até confiar que o personagem era meu mesmo, sabe? Na carreira. Depois desses 2 episódios, assim. E- Qual... Vai falar. Eu ia perguntar qual foi o papel mais desafiador que você fez. É difícil saber, porque eu acho que foi esse primeiro, porque eu não sabia nada, mas. O que você mais gostou, assim, de fazer? Tem algum ou não? Difícil de O que eu escolher? mudei para São Paulo foi bem desafiador pelo volume, porque eu fui fazer o Otávio de Cúmplice de um Resgate, por isso que eu vim para cá. Foi meu primeiro protagonista, então tinha 30 cenas no dia, sabe? Era um volume muito grande e 30 cenas importantes, tipo, pro personagem, sabe? Então, assim, agora você descobriu que seu avô morreu, depois você vai pedir a sua noiva em casamento Sim. no mesmo dia, sabe? Porque, assim, é por cenário normalmente, né? Então, tinha a sala de Otávio, que era o meu personagem, o Otávio. Aí, nas salas de Otávio, tinha 35 cenas no dia, eu tava em 32. Aí tinha 2 cenas que era passagem de tempo, ou da outra entrava lá para sabotar alguma coisa, roubar um documento e tal. Mas aí, nesses dias, assim, era um volume muito intenso de trabalho. Cada cena, várias páginas. Era uma coisa muito desafiadora, muito intensa. Então ali eu tive que ficar muito conectado com o trabalho, assim. Foi acho que esse foi o maior desafio. Ser ator no Brasil, né, tem muita parte boa, mas tem outras que não são tão boas. Na sua carreira inteira, qual que foi o seu momento mais vulnerável sendo ator? Você sabe? Cara, momento vulnerável, eu acho que foi em 2012 na novela Salve Jorge. Porque até que eu então. assisti. Assistiu? Aham. Porque até então, a minha carreira tava muito ascendente, sabe? Mesmo que teve, tipo, no começo teve esse deslize, assim, essa história muito doida. Mas depois eu tava sempre, mesmo naquele sobe e desce, mas eu tava sempre subindo. Aí, eu era meio all-in, assim, nas coisas, porque teve, a partir de 2008, por aí, eu comecei a ficar meio rebelde em relação ao lado comercial, propaganda, marketing. Então eu parei de fazer tudo, parei de dar Já meio vazio? entrevista. Então, eu entrei numa onda, porque no começo eu passei aí em todas as coisas, tipo, baile de debutante, no interior do Você era o Pará, príncipe? dançando valsa com 13 debutantes no interior do Pará. Sabe assim, tipo, pega a Rosa, pega a debutante do pai, aí vai dançando, aí entrega uma rosa. Tipo, toda aquela coisa de príncipe de baile, até desfile de moda multimarcas em shopping, inauguração de loja, até circo. Evento no circo do Marcos Frota, vestido de chaminé do Titanic. Entrava assim, aí de repente, tipo, os palhaços, um palhaço era a parte da frente, outro palhaço era a parte de trás do Titanic, tinha um palhaço que era o iceberg. Aí eu ali, com aquele tubo, né, escondido de chaminé. Mas sabiam que era você? Não, então, aí eu escondido de chaminé, aí o Titanic batia no iceberg, um palhaço ia pro lado, outro ia pro outro, aí eu ia pro meio do palco no circo do Marcos Frota, abria a mão assim, saía o negócio, aí a galera, aí muito obrigado, aí eles me passavam o microfone, eu dava mais palavras ali. E isso eu era tímido, introvertido, sabe? Com 20 e poucos anos, no início da carreira. Então eu fui me metendo nesse monte de situação. Aceitando tudo. Aí deu uma época que eu falei, cara, isso aí não sou eu. Tipo, eu tô perdido aqui. Sabe, que você ri tanto, tira tanta foto, que você fica com isso aqui dormente. De tanto de rir, aí fica com isso aqui dormente. Aí faz parte, né? Aí eu entrei numa bad, assim, cara, não sou eu, tô ficando com um sorriso amarelo, eu não quero ser um produto. Aí eu montei uma estratégia totalmente diferente, que era assim, eu vou virar uma figura misteriosa, ninguém vai saber nada de mim, eu vou entrar, fazer a novela e sumir. Aí as pessoas vão ver o personagem e falar, quem é esse cara que fez esse personagem? Cadê? Eu não sei. Aí eu comecei a fazer isso, tipo, a minha secretária eletrônica era assim, ó, se a gente não se conhece, por favor, não deixa recado. Eu não tinha smartphone, eu não tinha, não respondia e-mail. Eu era uma figura meio misteriosa mesmo. Terminava a novela, ia fazer um mochilão viajando sozinho pelo mundo. Eu sou meio datada, tá? Que idade que você tá aí nessa época? Mais rebelde? Foi 2007, 2006. Começou em 2006
O auge foi em Você tinha o quê, uns 2009. 25? Eu tinha 23, 25, 26. Tá. Aí eu comecei a voltar ao normal, digamos assim, a partir de 2012, que eu tava contando Salve Jorge. da Salve Jorge, que aí a carreira tava ascendente. Por mais doido que parecesse, mesmo todo mundo, cara, que cara maluco, tipo, eu não dava entrevista, não ia nos lugares, não ia no Faustão, não ia no Fantástico, não ia na Folha de São Paulo, não ia nos lugares. Ao mesmo tempo, funcionou, sabe? As pessoas me chamavam, uma novela depois da outra e tal. Ao mesmo tempo que eu fazia tudo errado, as coisas estavam funcionando certo, super certo. E as pessoas que conviviam comigo sabiam que eu não fazia por mal, que eu tava, era a minha fase ali. E eu não sabia explicar como eu tô explicando agora, sabe? Eu simplesmente ficava desconfortável e enrolava. Eu vou vir aqui. E sumia cariocamente, sabe? Você é carioca também. Não, tô amando. Eu acho que é a primeira vez que tem um carioca aqui. Primeira. Você tá sentindo? Tô em casa. Agora eu tô em casa. Com sotaque, com o jeito de pensar. Aí em Salve Jorge... O Pome é carioca também. Ah, é verdade. Que mora aqui também, verdade. Os cariocas tá saindo tudo de lá, né? Mais ou menos, né? Aí em 2012 foi a primeira vez que o meu personagem meio que ficou sem função na história, ficou meio à deriva. Então, e a participação na novela reduziu. Foi a primeira vez que não cresceu durante uma novela. E aí o meu plano estava muito all-in nisso, assim, sabe? Tipo, se eu fazer o meu trabalho como ator. Aí se eu não tinha trabalho como ator, ferrou, porque era all-in, sabe? Não tinha, mas eu sou empresário, mas eu tenho isso, tenho aquilo, fazendo peça, tô fazendo não sei o quê. Então eu fazia um trabalho de cada vez, mesmo quando eu fazia uma série junto com a novela, algumas vezes eu fiz isso também, mas eu era muito assim, tipo, eu me dedicava muito ao personagem e à novela. Tipo, se eu tinha que estar 8 horas da manhã para gravar, eu acordava às 3 da manhã, fazia meus aquecimentos, estudava tudo. Tipo, eu chegava lá às 8 da manhã como se fosse o auge do dia, sabe? Como se fosse meio-dia do trabalhador comum, do 9 da manhã, do trabalhador que chega no escritório às 9 e tem a primeira call às 9, sabe? Eu chegava e eu tinha meu método próprio, mas eu não explicava pra ninguém sabia, era só uma figura misteriosa. Aí as pessoas perguntavam assim, mas você quer ser ator? Eu falei, quero. Mas por que você não dá entrevista? Eu não sei, sabe assim? Aí nesse ano as coisas começaram a desandar, aí eu tive que rever várias posições, assim. Você entende hoje por que desandou na época ou você não... Não, eu acho que foi meio acidente mesmo, assim, porque a novela era muito grande e o personagem ficou meio sem história mesmo. Cara, assim. eu gostei muito da novela, mas não foi uma novela também que foi muito amada, né, na época. Deu muita audiência, teve muita repercussão. Por conta do tráfico... Tráfico de pessoas. De pessoas. E a Turquia. Eu quis conhecer a Capadócia por causa de lá. Ah, é? Tipo, eu imaginava muito que na novela era... Eu acho que eu fui, inclusive, no Projac na época que tava filmando e eu vi... A Globo é encantadora, né? Não, é incrível. É surreal. Mas eu lembro do Salve Jorge não ter sido aquele boom. Eu tô viajando? Não foi um boom absurdo. Teve uma repercussão enorme, porque era a novela das 9. Aí, por exemplo, eu era par romântico da Bruna Marquezine quando ela... revelou o romance dela com o Neymar. A gente tava junto, e eram os namorados da novela. Eu era o herdeiro milionário da vovó, a Leonor, e eu dava bailes funk em casa e meu mordomo ficava horrorizado. E ela a Lourdinha, né? É a Lourdinha e o Kaique. Só que eu lembro muito nitidamente de eu pensando assim, cara, a Bruna ficava no telefone o tempo todo, assim, cara, essa juventude tá perdida, ela fica o tempo todo na internet. Se eu tivesse criado um perfil no Instagram naquela novela, tivesse postado uma selfie, pronto. Eu acho que, tipo, quando depois, 2 anos depois, 1 ano depois, quando eu fui criar meu Instagram, tinha um fake lá que usava umas fotos que ele pegou, acho que de Instagram, tipo da Bruna e de outras pessoas. Eu acho que se eu tivesse criado o Instagram nessa época, eu perdi a época do Orkut, do Facebook, o boom do Instagram inicial. Você não teve Orkut? Não. Eu também não. Um fake não teve Orkut? Não. MSN você teve? Sim, MSN ICQ, antes da MSN. O ICQ, tipo assim, eu cheguei a fazer uma conta, mas eu nunca usei. Eu já tava no final. Mas eu MSN... cheguei a ter o Ring, era o Mirk.
Mirk. Aí tinha uma sala lá do Rio de Janeiro que era o ringue, onde os cariocas entravam para Gente, quer tecer, Vocês já que era quer entraram teclar. em bate-papo? Sim, gente. Entraram em Não. bate-papo na Mas como assim? internet. Não. Eu entrava nessa época, eu acho. Tinha isso, quer Quer teclar. tecer, quer tecer. Não, Nessa não época. é da minha época, não, gente. Não, isso aí foi 2000, anos 2000, por aí. Aí, bom, aí voltando aqui a essa parte da... Foi uma crise meio, assim, existencial. Putz, e agora? O que que eu faço? Aí eu revi várias posições. Até então, eu nunca tinha aceitado participar das danças dos famosos. Tinha um negócio circo também dos famosos, mas não porque eu achava mó barato quem participava, mas eu falava, cara, não sou eu, não é pra mim. E aí depois eu até tentei rever a posição, tentei pedir pro pessoal que trabalhava comigo me colocar nessas coisas, aí não rolou. Aí o que rolou primeiro foi o Luciano Huck. Eu fiz um negócio tipo saltibum. Eu fui dos 8 a 80, sabe? Eu não fazia nada. Que pulava nos negócios no Aí meio de da repente água. eu resolvi É criar isso, né? Instagram e tal. Aí aceitei participar de um reality show de saltos ornamentais de sunga É no isso, programa né? do No meio da Luciano água. Huck. Não é na água. Foi muito extremo, sabe? Tá Do bicho tudo, do né? mato, Eu não era. doidão do mochilão que não respondia ninguém, era figura misteriosa. Eu fui parar num reality show de salto ornamental de sunga no programa do Luciano Huck. Tipo, sabe? Muito aleatório, assim. Aí foi muito aleatório isso, mas foi maneiríssimo ter participado. Eu gostei de ter vivido essa experiência. Mas aí, a partir dessa experiência, o que aconteceu? Aí eu fui fazer um workshop que eu caí de paraquedas ali, que teve ali o encerramento do programa. Aí eu fui fazer aquela peregrinação do Projac, que é clássica de ator, que vai bater na sala dos produtores de elenco. Tinha uma sala, não sei se tem ainda, onde os produtores de elenco ficam, cada produção está funcionando numa baia, numa sala. E aí os atores passam lá para ser simpáticos com os produtores de elenco, aquela coisa, quem não é visto não é lembrado, sabe? Uhum. E eu sempre fui péssimo nisso. Hoje é uma das minhas virtudes, mas nessa época eu era um zero à esquerda nessa parte de lobby. E aí, Sim. pessoal, tudo bem? Pô, queria dizer que eu tô aqui querendo trabalhar. Eu era mó prego nessas coisas, assim, muito artificial, sabe? Sem saber o que fazer, assim. Aí eu fui mandar essa peregrinação. Aí na saída eu vi um pessoal fumando um cigarro. Falei, o que vocês estão fazendo aí? Aí estava a Fernanda Vasconcelos e o Thiago Fragoso. Aí a gente está fazendo um workshop com um preparador argentino, muito legal. Pô, que legal. Aí, pô, eu posso assistir? Aí era o primeiro dia, no intervalo do primeiro dia de uma semana de workshop. Então eles tinham assistido a aula na manhã, estavam no intervalo, iam voltar para a aula à tarde. Aí eu cheguei para o Eduardo Milevski, falei, eu sou ator também, eu posso assistir aí? Ele falou, assistir não pode, ou você entra pra turma, ou você não pode assistir. O que você vai fazer essa semana toda, não sei o quê? Eu falei, então eu vou assistir, vou participar. Uhum. Aí entrei nesse workshop. Aí foi muito interessante esse workshop, uma perspectiva diferente da arte. Eu sempre gostei muito de estudar e de aprender. Aí fiz esse negócio, aí terminou o negócio, olha que ironia do destino, eu terminei a super preparação que a Globo deve ter gasto mó grana para produzir. Aí eu tava meio à deriva ali e fui fazer uma série da Record. Com a preparação da Globo, eu fui fazer uma série da Record, Milagres de Jesus, uma série bíblica. Primeira vez que eu ia fazer uma coisa de época. Aí foi uma viagem muito doida, assim, mas foi muito interessante. Aí a carreira começou a voltar. Eu fiz essa série, aí depois dessa série, o que aconteceu? Em 2013. Já Aí que fiz um filme também, independente, que até hoje eu não assisti o filme, foi meu primeiro filme. Filme independente, muito doido, de um amigo meu, Douglas Rosa, que é uma figuraça. E eu tava com cabelo grande, e eu nessa época ainda deixei o cabelo crescer, ainda tava muito... Eu falei, vou deixar o cabelo crescer pra ver como é. Aí depois que eu deixei crescer, eu pensei, puta, agora eu tenho que fazer pelo menos um personagem cabeludo pra eu não ter deixado o cabelo crescer em vão. Uhum. E aí fiquei um tempão com o cabelo grande. Não, antes disso aí eu fiz Malhação, com o cabelo médio. Fiz o Milagre de Jesus, aí fiz o outro vilão de emergência Malhação, foi a segunda participação. anos depois da primeira, né? 10 anos exatamente depois da primeira. A primeira foi em 2004, a segunda foi em 2014. Gente, eu sempre quis participar de Malhação.
Era uma experiência muito legal. Nossa! Foi muito legal, muito legal. Principalmente quando eu tava mais jovem, assim. No 2004 foi muito legal. 2014 foi legal também. Sabia que eu não podia nem ver Malhação? Por quê? Minha mãe não deixava. Hum? Juro. Porque era a Por época quê? que eu era, Porque era- eu era pirralha essa época. Não, era pirralha Que, também. tipo, explodiu Malhação. Mas- Aí ela não gostava que eu visse novela, ponto. Cara, meu pai não Quantos deixava... anos? E eu você lembro que eu tem via e escondido, porque era super, tipo, fofoquinha da escola, né? Malhação. E eu era muito excluída nessa época por causa disso. Que triste, tá vendo? Triste. Triste. Quantos anos você tinha? Uns 13. É, porque fica ali, né? Drama adolescente, Era, exato. beijar, transar, não sei o exato. quê. Realmente, eu fico me colocando no lugar da sua mãe. Ela estava certa. Não sei não. E Duda, você é pai. Como que a paternidade, né, a Zoe, mudou a sua visão de mundo? Eu acho que nesse sentido, assim, de levar a sério as pequenas coisas, sabe? Porque você sabe que uma pequena coisa pode crescer, né? Pode tomar proporções, assim, e mudar o jeito da minha filha ver o mundo, sabe? Dela enxergar o mundo, dela ter valores diferentes dos meus, sabe? Então, eu acho que eu fiquei mais atento em relação a isso. Mas antes disso, eu sofri uma transformação forte também quando eu fui fazer Cúmplices de um Resgate, que era essa novela do SBT, que é uma pegada familiar, infanto-juvenil. E aí eu passei a interagir com crianças em todo lugar. Tipo, do nada brotava uma menininha com o olho arregalado. Otávio! E uma vovó aparecia assim, e aí eu interagia com crianças aleatoriamente em todo lugar que eu ia. Até hoje acontece, sabe? E aí você fica mais paternal, naturalmente, assim, você fica com uma figura mais de pai, de responsável. Aí eu parei de falar palavrão em público, sabe? Porque carioca, né, tende a falar, acho que é herança dos portugueses, assim, usa palavrão como pontuação, né? Tipo, vírgula, ponto final, exclamação, é sempre com palavrão. Até agora eu sou travado, eu me travei nessa época. Mas eu falo, Desde essa- eu falo palavrão Você também. fala muito mais que eu, palavrão. E é chato, mas eu falo. Então, e aí, na presença da minha filha, eu fico também, putz, eu quero falar, putz, eu vou sim. falar palavrão na frente da menininha, toda fofinha. Como- Apesar dela saber a diferença. Minha mãe fala muito, ela fala, ô, Dercy Gonçalves, segura a onda aí. Aí ela... E aí a Zoe sabe, tipo, vovó falando palavrão de novo, mas ela não repete, quase nunca, assim. Como que ela lida com a fama? E como que você lida com a fama? Aí, cara, do nada ela veio assim há um tempinho atrás falando: Papai, por que as pessoas sabem meu nome na rua? Eu não sei o nome das pessoas. Que fofo. Aí eu, filha, a gente mostra muito vídeo na internet e tal. E ela gosta de acompanhar alguns canais de criança, do Enaldinho, do Cachorrinho Nhoque, da Maria Clara JP. A Maria Clara faz sucesso, conheço ela. A Zoe acompanhou muito na época da pandemia, acabou que a gente introduziu a tela mais cedo do que eu gostaria para Zoe. Mesmo, porque sabe que tem uma diferença para criança pequena, se deixar assistir é uma coisa, deixar clicar é outra. Clicar é mais perigoso, porque a criança não tem maturidade ainda para tomar uma decisão. Sim. E a despeito de todos os estímulos que vão surgir a partir daquela decisão, manter aquilo, sabe? Sim. Então, tipo, ela tocou, começa o vídeo, aí pipoca um monte de outras thumbs, assim, aí ela quer clicar, aí é tenso para criança. E a recomendação dessa coisa da toxicidade digital e tal, para formação de criança, tem várias recomendações, né? Recomendação de sem tela nenhuma até os 6 anos, mas isso a gente não conseguiu. Mas essa parte de não deixar clicar até os 3 anos, a gente seguiu. Então ela podia até assistir, mas não podia clicar. Mesmo que era muito difícil, porque é muito instintivo, né? A criança já vê as pessoas mexendo no smartphone, no iPad e tal. Aí ela já sabe como é, mas a gente fez o máximo, eu principalmente, igual um pitbull ali, pra não deixar ninguém quebrar a regra. E aí, mas depois ela acabou
ela gosta de assistir, por mais que a gente mantenha ali uma certa disciplina para não ter excessos. Mas ela já Mas viu ela vocês, sabe, tá acostumada. ela já viu vocês atuando, você já mostrou alguma coisa pra Já, ela? não, e ela pra vê ela os entender vídeos com dança. ela. Tipo, tem vídeo que é a gente fazendo um Ah, bolo sim. e a Zoe junto no Uhum. vídeo. Aí ela viu esse vídeo do bolo milhares de vezes, sabe? Sim. Então ela consegue. Hoje ela tá naquela fase de querer. Ah, grava aqui, papai, quero mostrar. Tipo, eu aprendi a dar estrelinha. Sim. Grava aí. Oi, pessoal, hoje então eu vou mostrar pra vocês Ai, a que estrelinha. Uhum. Então tem essa coisa meio lúdica e muito natural para as crianças hoje, as câmeras e tal, que Sim. na nossa época não era tanto, né? Mas Quantos você anos vocês têm? Você tem 28. 28 29. e 29. Então, eu tenho 41. É uma geração, tipo, dizem que é 11 em 11 anos, né? Então eu seria da próxima geração. Na tua quase no limite, mas eu Sim. seria de outra geração em relação a Uhum. vocês. E na minha época tinha as câmeras digitais começaram a surgir mais pra frente, câmera de vídeo e tal, mas era ruim de ver, era difícil de Eu assistir. lembro. Eu lembro quando minha mãe teve o primeiro celular que tinha visor. Ah, Era um de abrir, porque era... e já fazia vídeo? Não. Só tinha, tipo, você conseguia ver com ele fechado quem tava ligando, sabe? Ah, sim, sim, sim. E aí, aí depois vem o celular com foto e vídeo, mas aquelas fotos bem ruins ainda. Pixelado, tudo Aí quadradinho. veio o iPhone e o BlackBerry, É. que muda tudo. Eu lembro que eu tive um Nokia que fazia vídeo e dava pra ver direitinho o que tava gravado ali. Acho que era o V3 que a gente teve. V3 Foi o primeiro viciada. foi o primeiro com vídeo e foto. Eu não lembro desse. Era de qual marca? Motorola. Motorola. Aham. Mas você vai incentivar a Zoe a seguir os mesmos passos que vocês, que os pais dela? Cara, eu não faço ideia. Não faço ideia. Porque no caso, eu brinco assim, que eu sou a segunda geração. A minha mãe foi a primeira pessoa a trabalhar com comunicação de massas, né? Com jornalismo, entrevista, câmera. Eu fui a segunda geração e a Zoe já é a terceira e meia, sabe? Tipo, Uhum. a Sabrina também é a primeira geração, apesar da Sabrina ter vivido um momento diferente, assim, porque a Sabrina surgiu, tipo, ficou muito famosa no Big Brother, que já era um reality show, tipo, Sim. a pessoa acordando, e depois ela foi uma das early adopters do Instagram. Então ela foi uma das primeiras pessoas a ter perfil de Instagram. Acho que foi uma primeira artista a ter 1 milhão de seguidores, ou uma das primeiras. Sim. E então, para ela é tudo muito nativo, né? E eu tinha muito essa coisa o meu trabalho aparece, mas eu não. Então, apesar de eu ser a segunda geração, eu tinha uma postura mais reservada. A Sabrina já tinha uma postura mais all-in, assim, para o Pânico também foi uma coisa que ela mostrava muito a intimidade Sim. dela, da família dela e tal. Então, acho que corrigiu um pouco isso, assim, tipo, e a Zoe já é a terceira geração, sabe? Então, pra Zoe, eu lembro que eu imagino muito isso, que eu sou muito de analisar padrão de comportamento, até por isso eu acho que eu virei ator. E eu queria trabalhar com marketing, com comportamento, inventar história para vender coisas, mas eu sempre fui muito de mapear o padrão, ver o sistema operacional das pessoas, cada pessoa funcionando de um jeito, eu sempre adorei olhar isso, e eu via muita diferença, assim, do avatar Leda Nagli, da minha mãe, Sim. e quem era a minha mãe, a pessoa Leda, e todas as máscaras. Máscara é a teoria do teatro, da teoria das máscaras. Então aqui eu tô com a máscara do entrevistado, Sim. a máscara, aí eu falo da minha carreira de ator, eu coloco a máscara do ator. Uhum. Aí você tira, tipo, a minha filha vem falar comigo, eu coloco a máscara do pai, o teatro surgiu de apresentações com máscaras, né? Depois, tempos depois é que foi com a cara limpa, assim, que Sim. as pessoas começaram a atuar. Por isso que até hoje o símbolo do teatro são as duas máscaras, feliz e triste, sabe? Então a teoria das máscaras do teatro é essa, dos tipos de frequência que você entra para realizar funções na vida social e profissional, sabe? Amorosa. Então você tem várias personas, sabe? Misturadas. E você é o que une tudo isso, né? Então eu lembro que para mim foi muito nítida essa diferença da pessoa jurídica e a pessoa física, o avatar e a pessoa. E eu imagino que a Zoe consiga ver, vai ter ferramentas para conseguir enxergar isso de uma forma ainda mais profunda e clara do que eu
por ela ter sido, já ser a terceira geração, sabe? Eu torço por isso e para ela desenvolver também uma certa imunidade a essa, essa máquina, né, essa forma de Exposição. comunicação Sim. que tende também a puxar muito pela vaidade, Sim. né, pela ganância. As redes sociais tendem a puxar isso também da gente. É bom e ruim ao mesmo tempo. Você, ao mesmo tempo, pode desenvolver mais força para lidar com essas tentações. Mas coloca Ou também você mais pode zonas de sucumbir. perigo, né? Você também Exato. está um post, né? Você pode ficar viciado em ter like, feedback positivo e receber biscoito, né? Que o pessoal aprendi recentemente esse negócio Biscoito. do biscoito. Né? Aí, então, nesse sentido, eu quero passar bastante informação assim para a Zoe se manter sempre lastreada ali na realidade, na essência dela, e para ela desenvolver essa imunidade de uma forma segura, sem dar um passo maior que a perna, sabe? Ô, Duda, você se separou. Como que você acha que isso afeta na criança? E o que que você faz pra atenuar esses resultados, talvez negativos, de uma separação? Bom, eu sou filho de pais separados e eles brigaram bastante quando eu era neném, até separaram muito cedo, mas bem mais cedo do que a Sabrina e eu. E Você é depois eles filho ficaram único? amigos. Hã? Você é filho único? Sou filho único por pai de mãe, tenho dois Entendi. irmãos paternos. São três mães distintas, sabe? Mais novos ou... Eu sou mais velho, Você é mais tem velho? um do meio que é 2 anos e meio mais novo, que eu lembro bem, convivi muito assim com ele, mais novinho, a gente brincava muito, ele morava no Leblon, morava em São Conrado, era pertinho, dormia sempre um na casa do outro, a gente sempre foi muito próximo. E o meu irmão mais novo, que já tinha 10 anos de diferença e morava em outra cidade, e teve um desgaste maior entre meu pai e a mãe dele durante a fase crítica da separação. Eles ficaram um pouco mais distantes e demoraram mais para se reconectar, então convivi menos com meu irmão mais novo. Apesar de hoje ele ser até me identificar muito mais com ele, até a gente tem muito mais coisa em Sim. comum, mas durante a infância a gente cresceu um pouco mais distante. E aí o esforço, por exemplo, uma coisa pequena, mas que eu acho que faz toda a diferença. Eu me mudei para 2 quarteirões de distância de onde eu morava com a Sabrina, onde a Sabrina continua morando. E a gente tem a guarda compartilhada, a Zoe fica basicamente meio a meio com os dois, mas quando eu posso, eu vou junto, tipo, eu acordo, vou caminhando, subo na casa da Sabrina, a gente ajuda a Zoe a se arrumar, tomar café da manhã, interage junto. Hoje, mais uma vez, a gente levou a Zoe junto na escola. Então, essas pequenas coisas assim, acho que são muito importantes para manter a unidade da família, porque o casal se separou, tipo, o casal não existe mais, mas a família é eterna, tipo, para sempre. E a Zoe precisa sentir essa segurança. Óbvio que no momento crítico da separação, eu fiquei me sentindo muito mal, tipo, putz, posso causar um monte de trauma na minha filha, sabe? Fiquei me sentindo muito mal com isso, mas depois que a situação se consolidou, graças a Deus e graças eu acho que a emergência, da urgência, a importância da coisa, da gente ter que... Tem um ditado que eu sempre lembro nessa hora, que é: o medo da morte transforma qualquer um em guerreiro, da arte da guerra. Então acho que o medo do trauma, do colapso, sabe, de ser muito grave e ruim para Zoe, fez os dois se colocarem em segundo plano para focar no mais importante, que é criar bem a Zoe. Então, nesse sentido, a gente ficou até mais próximo depois da separação, ficou mais amigo, mais próximo e passou a agir de forma mais harmoniosa, assim, e também a ficar mais presente, a ficar mais tempo com a Zoe. Aconteceu isso com os dois, sabe, na separação. Quando tá junto, tá 100%, né? Quando tá junto tá 100% e os dois juntos para adaptar a agenda da Zoe, só que os dois têm uma agenda muito doida, a Sabrina tem a agenda mais doida ainda, então muita viagem, muita gravação,
Então, até hoje a gente ainda não conseguiu resolver com tanta antecedência como é que vão ser as semanas da Zoe. Aí fica uma coisa meio caótica. Papai, hoje eu vou dormir com quem? Ai, que Aí eu, fofinha. poxa, filha, eu vou conversar com a mamãe e a gente conversa. Então, acontece isso ainda. E é uma coisa que a gente precisa corrigir para que a criança pequena precisa de previsibilidade, porque a criança não tem ainda noção de tempo e espaço, conseguir olhar no relógio, calcular. Então hoje ela saiu da escola, eu fui buscar ela na escola, aí ela, papai, amanhã tem aula? Falei, filha, hoje é quinta, amanhã é Toy Day, que é o dia de brinquedo na escola. Amanhã tem aula? Amanhã tem aula, sabe? Ai, Assim, tipo, até hoje ela precisa tocar, ela não sabe que a mesa tá aqui, ela precisa, sabe, sentir que dia é hoje, por mais que ela consiga saber que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, segunda, terça, sabe? Até hoje a criança precisa disso, assim, dos rituais, da rotina, da repetição, dos padrões, para se situar no tempo e espaço. E aí, quanto menos você consegue oferecer isso para a criança, maior a possibilidade dela se sentir perdida, ficar voando no espaço, sabe? Não saber que dia é hoje, sabe, onde é que eu tô. O que é real, né? Com quantos anos ela tá? Tá com 5, vai fazer 6 daqui 2 meses. Então a gente tá nessa batalha de aumentar a previsibilidade da agenda para ela ficar mais segura, sabe? E Duda, você entrou nesse mundo de empreendedorismo, né, também. Como que você faz para equilibrar tudo, todos os pratinhos? Ser pai, ser ator, ser empreendedor, ter uma vida social. Como que você faz para conciliar tudo? É uma loucura. Termino o podcast aqui, eu vou tirar o celular do modo avião. Aí eu acho que eu sou meio TDAH, assim, eu entro no hiperfoco, aí respondo a quantidade absurda, como se fosse um videogame. Depois dá uma desligada. Aí, tanto que às vezes eu tomo um susto, o motorista do Uber, por exemplo. Já chegou, senhor. É aqui, senhor? Eu, hã? Eu nem sei onde é que eu tô. Sempre sabe? assim. Tô ali conectando 15 pessoas de áreas completamente diferentes. É uma coisa muito doida, assim. Mas com a tecnologia, eu fui criando. Eu sou bem disciplinado, assim, e metódico com as minhas coisas. Então, por mais caótico que seja, eu vou. Aí agora eu uso muito ChatGPT também para organizar as coisas, assim. Tipo, as ideias, o plano de ação. Sério? Você pede conselho assim? Não, eu Você falo. usa muito GPT, eu né? uso muito. Então, eu uso. aprendi a falar com ele. Eu tô noiva, né? Aí eu quero casar num lugar longe. Aí eu fiquei conversando com ele, tô numa dúvida: qual hotel, qual vinícola, não sei o quê. Gente, eu fiquei lá. Não, mas o que você acha disso? Não, mas pensa assim, eu sou isso, juro, eu vou dando características a meu respeito. Eu mandei tudo pro Alexandre. Aí ele, amor, o que é isso? Eu falei, eu e o ChatGPT conversando. Ele me deu altas respostas. Tipo assim, na hora que você aprende a falar com ele, ele te dá muita resposta. ChatGPT é fera. Se você fizer, porque basicamente você prepara ele, você vai contextualizando tudo que você quer e ele organiza. O meu ponto fraco sempre foi a organização das informações, que eu sou do tipo que não gostava de anotar coisa na escola, sabe? Fazia conta de cabeça, eu dei bug no teste vocacional da escola, desde sempre, eu sempre fui uma figura meio tipo, o que esse cara tá fazendo, sabe? Eu sempre fui um cara meio estranho. Uma pessoa não óbvia. Não, eu sempre fui estranho. E todas as bolhas que eu participei, eu nunca me senti. Pertencente. Eu sempre fui. Tanto que hoje, o meu podcast que eu tô montando agora vai chamar O Generalista. Porque eu me considero um generalista. Eu gosto de vários assuntos diferentes. E aí, por exemplo, meus empreendimentos, né? Eu tenho uma rede de franquia de açougues. Uma marca de churrasqueira, então são duas empresas parecidas que eu tenho participação, mas eu sou ator, tipo, que é a minha primeira empresa, como era a Leda Nag Produções Artísticas, depois virou Snag Produções Artísticas, e até hoje ali que a gente presta serviços para tudo que a gente faz, assim, da carreira artística, da parte de entrevista. Então eu gosto muito de fazer entrevistas, eu sou diretor do canal da minha mãe, tipo, idealizador do canal dela.
junto com ela, sócio também desse empreendimento. Então, ó, jornalismo, churrasco, churrasqueira, suplemento, fitness. Aí eu quero virar ator de ação e efeitos especiais, então eu faço curso de tudo que vocês podem imaginar relacionado a isso. Artes marciais, tiro esportivo. Bem versátil. Arco e flecha, luta com espadas. E, tipo, eu faço um monte de coisa diferente. E aí tenho também projeto de inteligência artificial, empresa de gestão de vida social que eu estou desenvolvendo agora, tô com uma participação num outro projeto que vai revolucionar o mundo das notícias e fofocas do mundo, que é uma plataforma de venda de conteúdo, que é a mistura de Hotmart com OnlyFans, muito doido, assim, que eu entrei também nessa startup, nessa ideia. Então eu tô sempre fazendo coisas que para as pessoas não tem tanta conexão. Aí uma vez eu vi uma palestra do Gary Vee, não sei se vocês sabem quem é. Não. É um cara de marketing muito importante, e ele fala muito sobre marketing digital e vinhos. Aí eu assisti a palestra dele aqui no Brasil e me deu um certo alento, assim, que ele falou com um palavrão, que eu não pretendo repetir, mas ele falou assim, cara, se as pessoas não estiverem entendendo que você gosta disso e gosta daquilo, que se dane. Exato. Você é aquilo, então tem unidade. Sim, Agora sim. tem uma corrente muito forte também, que é a coisa de você é o seu nicho, que você, se você estiver usando essa curiosidade sincera, então basicamente segue o teu feeling, vai fazendo que as coisas vão se conectando. A gente não precisa ser também, né? Só uma coisa. É impossível ser só uma coisa. É. Influenciador digital, aí mistura com paternidade, aí vai, sei lá, né? Vai juntando um monte de coisa. Mas acho que todo mundo é meio misturado, né? Sim. Cada pessoa é uma mistura de um jeito, assim. Sim. Bom, vamos pra pergunta dos seguidores? Vamos. Quer que eu Começar? Tá bom. Meu segundo filho só tem 3 anos, o primeiro tem 6. Estou me separando do pai das crianças. Algum conselho aqui para esse momento, para que esse momento seja menos doloroso possível? Cara, lembrei de uma coisa que era uma das minhas grandes preocupações com a separação. Eu falei, cara, as pessoas podem achar que eu sou uma referência. Ah, se o Duda se separou e deu certo, eu vou me separar também. Eu não queria que isso acontecesse, sabe, no início da loucura. Tipo, depois eu falei, não, mas eu não tenho poder sobre isso. Uhum. A minha vida é a minha vida. Tipo, a consequência disso... Sim. Mas acaba que virei isso mesmo, tipo, a profecia autorrealizável, né? Tipo, pessoas vêm me chamar pra tomar um chopp, eu falo, ih, deve ter dado algum problema zebra no lá. relacionamento desse cara que nem é tão meu amigo assim, me chamou do nada pra tomar um chopp. Ou é pra chamar pra fazer negócio, ou é pra alguma coisa assim. Eu acho que é isso que eu falei aqui, de buscar agir em acordo com é uma mulher, né? Não sabemos. Não, mas eu lembro, eu acho que era uma mulher. Então, eu não lembro. agir em comum acordo com o ex-marido pelo bem da família, sabe? Pelo bem dos filhos. Tem que manter a diplomacia, manter a unidade. Quanto menos participação de justiça, assim, eu acho melhor. Eu acho que quanto mais intermediário, maior a chance de... Às vezes precisa mesmo, né? Mas quanto menor a chance menor a necessidade de intermediários, eu acho que melhor para a criança e para a família. Então, sei lá, eu acho que tá presente é o mais urgente, assim, né? Tem que tempo de qualidade com as crianças, e tem que ser sincero. Eu lembro que a gente tentou meio que... Eu cheguei e falei uma coisa absurda para a Zoe. Eu falei, ó, filha, a Zoe tinha 4 anos. Filha, o papai vai dormir na casa da vovó para ajudar a vovó a se mudar. Putz, que mentira, né? O idiota. Eu falei isso pra ela. E olha que eu tenho como regra não mentir pra ela, até com Papai Noel. Eu falei, filha, eu não acredito que Papai Noel exista. E, tipo, fui o pai que falou que Papai Noel não existe, sabe assim? Mentira. E mesmo assim eu contei essa mentira no momento de desespero ali. Aí eu vi que ela tava não entendendo nada, mas sentindo tudo. Até que teve um dia que a Sabrina ia viajar.
E ela chorando, chorando, chorando. E sabia que a Sabrina ia ficar algumas noites fora e a Zoe ia ficar comigo. Aí a Sabrina deixar a Zoe lá no meu prédio. Na verdade, eu tava morando de favor na casa da minha mãe ainda. Tava tudo ferrado, assim, a vida toda de cabeça pra baixo. E a Zoe ficava lá. Até fiquei lá na minha mãe, porque era um lugar que a Zoe já tava acostumada. Então, era um ambiente familiar pra Zoe. Mas aí a Zoe ficou chorando, chorando, chorando no colo, Sabrina chorando também. Ai, vem cá, sobe aqui. Aí eu fui, subi, aí peguei a Zoe, vamos lavar o rosto e tal. Aí sentei, botei ela no colo e aí conversei quase que de adulto para adulto, sabe? Eu falei: olha, filha, quero te pedir desculpa, o papai mentiu para você. Eu não fui ajudar a vovó a se mudar, é porque eu não sabia como falar. Falei quase de Uhum. um papo de adulto com ela. E magicamente eu acho que ela entendeu. E ela tava precisando de uma conversa sincera, sabe? Eu sem. Igual eu falei de influenciar pessoas, tipo, sem. Eu queria conduzir, tipo, o que ela tá entendendo. Eu simplesmente abri o coração da forma mais sincera e madura que eu pude. E magicamente, a partir dali, ela virou uma chave. Ela foi jantar, a gente foi, ficou junto e ela não ficou mais, assim, tipo. Entendeu? Então, alguma coisa aconteceu ali Sim. nesse dia. Ela sentada no meu colo. Depois dessa conversa, tipo, as lágrimas secaram Ai, que lindo. e ela foi jantar, sabe assim? Comer uma tilápia Tipo, fria acalmou, que tava né? na mesa já há um tempo. Uhum. Uma Aham. tilápia com um negócio assim. E aí se acalmou, aí foi mágico. Então acho que é isso, é estar presente, ser sincero e ser diplomático, o mais diplomático possível. Né? Respira, não responde na hora se não conseguir, para não ter uma briga, não iniciar um. Mas você também não fez aquilo, Sim. se Uhum. deixar, né? Como tá a vida de solteiro hoje? Posso me candidatar? Eu não faço ideia como falar sobre isso na internet. Eu sou totalmente desconfortável nessa posição de solteirão. Manda um direct pra ele, então. Quem sabe lá Sou ele zero, responde. zero, sei. Eu fico totalmente. Mas tá solteiro. Tô. Mas eu não sei como falar, sabe, publicamente, sei lá. Ai. Quais são as suas maiores inseguranças, tanto pessoais quanto profissionais? Pô, acabei de falar uma aqui, né? Não sei. Mas. Eu não sou muito de ficar apegado à insegurança, não. Eu sou até meio destemido demais, assim, meio. As brigas que eu comprei foram até grandes demais pra. Eu tenho muita simpatia ao risco. Eu tenho até que me controlar pra não dar um passo maior que a perna. Acho que é nesse sentido, assim. Tá na hora de eu dar umas realizadas nos investimentos e, e. Sei lá, o que eu quero fazer como ator, eu quero também ser produtor executivo, ajudar a escolher as histórias que eu quero Legal. contar Uhum. e trabalhar no universo de licenciamento, fazer uma coisa que lá fora fazem muito, até no universo infanto-juvenil se faz bastante aqui também, que é não só vender ingresso, não é só vender o filme por streaming ou vender ingresso no cinema, mas vender produtos relacionados aos personagens e às histórias. Uhum. Que eu acho que é aí que tá o poder. E criar histórias que mereçam ser contadas e passadas adiante, que passem símbolos bons, sabe? Sejam boas referências. E eu acho que o entretenimento, a indústria do show business tá carente de bons símbolos, de boas referências, coisas que realmente vão Fazer diferença, né? juntar pessoas boas em torno de boas histórias, sabe? E produtos. Você já foi casado com a Sabrina Sato. Quais foram os maiores desafios do seu ex-relacionamento que poucos sabem? Não sei também. Eu falava também na época, era uma estrutura muito grande assim em torno. Então o tempo todo é como se você vivesse com essa estrutura inteira acompanhando você, sabe? Tipo, no caso a vida dela, mas Uhum. muitas vezes eu tava junto e nesse sentido era muito desafiador, porque eu sou por mais que eu use bastante rede social para mostrar as banalidades do dia a dia, do nada eu ligo uma câmera, faço uma live, ou
venho participar de um podcast, assim, tipo, eu gosto de me comunicar e tal, mas essa parte do backstage eram muitas pessoas, era muita estrutura, muitas pessoas, sabe? Então era muito desgastante, assim. E a última, você já recusou algum papel? Se sim, por qual motivo? Agora eu não tô me lembrando de recusar um papel, eu não sei exatamente, assim. Mas acho que mais por, sei lá, ano passado, com a separação, eu falei, se eu tiver que fazer uma novela no Rio de Janeiro agora, com a minha vida como tá, Não é o aí vai momento. colapsar tudo, sabe? Então, não tinha a menor possibilidade de fazer uma novela ou um filme, eu ficar muito tempo. Aí, graças a Deus e ao meu trabalho, que eu fui plantando os planos B, C, D, que eu fui construindo, assim, porque a carreira de ator de TV, por exemplo, é muito sazonal, sabe? Do nada você tá bombando, aí todo mundo te chama pra um monte de coisa, aí no auge do sucesso acaba a novela, aí você fica naquela, tipo, deriva ali, e a gente depende muito de pessoas contratarem, sabe? Então é uma coisa muito. Não é tanto por mérito, é um tipo de mérito diferente, que está mais ligado a relacionamento do que de entrega. Ainda mais nesses tempos hoje que a indústria está muito perdida em relação a quais são os próximos passos, como resgatar a relevância que tinha antes, como usar as novas. Por isso até que eu acho que eu quero ir muito para essa parte de produtor executivo, que eu quero participar como sócio dos projetos. Eu acredito que hoje Com uma eu cabeça conheço. pensante, né? Porque eu conheço como a internet funciona e eu quero. Quer dizer, não é que eu conheço como a internet funciona, mas eu acho que eu posso contribuir para as campanhas de marketing, de propaganda, de education, que é advertisement com education, para formar melhor os consumidores a terem uma experiência melhor através do produto, do serviço, essa coisa do infotenimento, de interagir, ensinar. Você tem que montar comunidade, é o marketing de conteúdo, marketing de influência. Eu acho que poucas pessoas hoje na indústria têm uma cabeça tão generalista nesse sentido também da produção, da venda. Então eu quero testar um monte de coisa que eu acho que é possível, sabe? Uhum. E no modelo anterior da maior parte da minha carreira, eu não teria e não tenho esse espaço. Eu não consigo ter, eu sou como funcionário do modelo tradicional, Sim. eu não tenho muita autonomia para propor tantas coisas. No modelo independente, sim. Mas o modelo independente eu ainda não tenho liquidez para bancar por conta própria, ainda não tenho tanto relacionamento para levantar, sei lá, 10, 15, 20 milhões de reais assim para apostar numa ideia. Ah, pô, se liga, aqui aí eu faço um. Ainda não, mas eu pretendo fazer. Aí faz um plano de ação no chat GPT, aí junta um monte de gente, faz apresentação. Eu estou fazendo isso sistematicamente já há alguns anos e estou lapidando esse pitching, esse modelo de negócio, e em breve eu pretendo realmente começar de fato. E enquanto isso eu vou testando, eu brinco, eu não virei blogueira à toa, estou estudando, sabe, como funciona tudo. E aí também participando do conselho de algumas empresas, no marketing. Então eu tô estudando muito, tô testando muita coisa na vida real também. E pretendo usar tudo isso para fazer alguma coisa que eu nem sei o que é ainda. Mas, por exemplo, eu acredito muito que com a inteligência artificial eu vou poder não só licenciar o Duda Nagli para fazer um filme em Bollywood sem eu precisar ir à Índia, e o Hollywood aqui, tudo, tipo, eu posso ter também um monte de avatar criado por inteligência artificial, tipo a Malu da Magalu. Eu tenho o meu também, que é o Ed, que é um híbrido, é um avatar híbrido do metaverso. Na época do metaverso eu também criei um e tal. Aí ele é dublê, nasceu em São Paulo, vive no Rio, é o contrário de mim, ele é dublê, faixa preta de jiu-jitsu, de muay thai, adora esportes radicais, tá sempre quebrado. Tem o perfil dele, eu sou Ed, no Instagram. E ele é parecido comigo, mais novo, mais forte, assim, mas não sabe falar direito, ele se enrola Mais com as palavras. Mais chucro, sabe? Ele é tipo, é um cara mais físico, menos de linguagem. Então eu acredito muito no potencial que vai destravar, sabe?
Tá cada vez mais barato. Por exemplo, imagina, 10 anos atrás fazer um podcast com 3 câmeras era muito mais caro e complicado do que é Sim. hoje. Então daqui a pouco eu acho que não vai precisar nem da câmera. Você vai conseguir fazer tudo, sabe, sem precisar de tanto recurso, sim. Vou poder fazer um filme inteiro de casa, fazer um filme com várias versões, com vários finais diferentes para a audiência. Cada pessoa vê um final diferente. Cada Isso é idade, muito legal. Cada idade vê Dá um medo, né? uma história diferente. Teve um filme que fez isso já, que você escolhia meio que o final que ele Do tinha. Netflix, um Black Mirror, né? Que eles testaram. Era, né? Era Testaram, mas era ruim. Muito ruim. ruim. Horrível. Horrível. Mas a essência é boa. A ideia é legal. Não foi bem aplicada, mas nem começou. Eu entrevistei agora o Walter Longo, que é um cara que fala muito de comportamento de futuro, inteligência artificial. E ele fala, a gente está no início do princípio do começo do que está por vir. Meu Deus. E é isso, eu acredito muito nisso. Então eu acho que daqui a pouco vai dar para fazer inúmeras coisas. Por exemplo, hoje, se eu fosse... se me dessem autonomia, eu faria uma novela ao vivo na TV. Ao vivo? Porque a novela, se você não sabe, tipo, a telenovela no Brasil era ao vivo, no mundo, né? Ela não comentou tinha assim, fita, né? não existia, Eu não sabia disso. não existia como gravar imagens. Então era transmitido ao vivo, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Então, desde Shakespeare, a pessoa fazia peças de teatro de Shakespeare, dos clássicos e tal, até histórias criadas, mas era tudo ao vivo. E hoje em dia, quem fizer uma novela ao vivo vai fazer um golaço. Então, tipo, mesmo que deixar só algumas partes principais da novela serem ao vivo, aí depois do ao vivo fazer com um final interativo, o público vai definindo para onde vai a história. Nossa, legal. Sabe? Então, tipo, fala assim, a audiência da novela é a menor da história. Porra, a novela nem ao vivo sabe? Então, O que foi inovado, né, nessa novela nesses anos todos? E eu já conversei com todo mundo me acha maluco. Eu conversei com a Glória Pérez, ela falou, pô, isso é impossível. Conversei agora com o Agnaldo Silva, que ele foi dar entrevista pro nosso podcast, que é o autor, ele tem 80 e poucos anos, super conectado, o autor de novela mais assistido da história, super premiado. Tentei colocar isso no podcast. Sabe quando a cara da pessoa vira e fica, esse cara é maluco. O que ele tá falando? Não dá, sim. Tipo, eu acredito muito nisso, sabe? Acho que tem várias ideias assim que estão na mesa, as pessoas estão deixando-se bilhões de reais na mesa para essas maluquices. Tanto o Big Brother engaja tanto porque tá acontecendo real, ao né? vivo. Pode dar um super problema ali a qualquer momento. Verdade. Eu acredito que a novela precisa desse tipo de cabeça jovem, sabe? Chegar e falar, peraí, deixa comigo. Você tá mais inseguro aí? Então tudo bem, eu entendo. Então me dá um pouco de recurso, deixa eu fazer. Sim. E porque assim, a novela das 9, por exemplo, tem uma energia tão poderosa que é meio inexplicável. Sabe quando você pensa num amigo e de repente ele te liga? Sabe? Quando acontece uma coisa assim? Então, com a novela, você sente quando a novela tá com 60, 70 milhões de pessoas assistindo. Você entra no estúdio, é outra energia. É uma energia muito doida. É inexplicável, sabe? Então, assim, tipo, fazer por fazer, eu não sei se daria tão certo, mas fazer nesse nível, com essa energia, eu acho que tem potencial, sabe? É meio all-in, não dá pra fazer meia boca. Vamos fazer na Netflix. Vai com tudo. Daria pra fazer na Netflix? Daria. Mas tinha que ser na novela das 9 da Globo, sabe? Aí que eu tô ansiosa pra isso aí. Então, sabe? Sai de Baixo, lembra do Sai de Baixo? Era na época de vocês? Ou sitcom americano. Sitcom americano, eles gravavam com plateia. Sim. Então tem a energia sim. né? Tinham pessoas ali de verdade assistindo. Programa de auditório ao vivo engaja muito. E Bom, Duda? Tô viajando aqui. Joguinho. Né? Não. Eu falei que ia ser rápido. Há 20 minutos atrás. Eu falei Não, que ia mas tá ser... acabando. A gente tem um joguinho agora, rápido. Você tem que tirar um número aí. Um dado. Na urna. É um número De 1 a de 1 a 4. E aí você joga o dado. Peraí, eu tiro uma bolinha, uma bolinha. Tira uma bolinha. Vou jogando o dado. E eu jogo isso em algum lugar? Qual número? 1. 1. Você vai pegar uma cartinha. Aí você joga o dado. Pode jogar no chão. Laranja. Cara, Pode... que complicado isso, hein? Pode pegar qual você São várias quiser, tá? etapas. Aqui, confiança. Isso. Mas não precisa pegar o de cima. Pode pegar o de baixo ou do meio, qual você quiser. Acho que eu vou pegar o primeiro. Você carrega algum sentimento de culpa? E por Ai. quê?
Cara, sentimento de culpa. Eu acho que eu falei de um sentimento de culpa forte, assim, relacionado à separação. Porque eu fiquei me sentindo culpado, principalmente em relação às consequências para minha filha, e também até em consequência sei lá, do que as pessoas vão pensar, disso podia servir de estímulo para outras pessoas também se separarem. Eu acho que esse sentimento, até hoje eu luto com isso. Eu não, eu fiquei muitos meses sem falar desse assunto. Aí eu falei recentemente num vídeo nos stories, falando da diferença de família e casal. Aí o vídeo viralizou, ao último nível, assim, nos stories, muito engajamento. Aí eu perguntei pra Sabrina, ó, eu tô pensando em postar no meu feed. Ela, pode postar. Ela sempre foi de falar muita coisa, até demais, assim. E aí eu tenho muito crédito em relação a isso, assim, né, de falar sobre os assuntos relacionados ao casal e à família e tal. E acho que essa é a maior culpa que eu tenho, assim, hoje. Mas o bom da culpa é você também usar isso como combustível para reverter aquilo, né? Para minimizar as consequências negativas e transformar aquilo numa coisa boa, né? Reciclar aquilo. Maravilhoso. Sei lá, né? E escolha uma palavra, frase que represente algo de bom que você aprendeu ou relembrou sobre você depois de ter vivido essa experiência. Aqui, com a gente. Uma palavra ou frase. Pode ser um pensamento também. Não, aqui eu acabei vestindo mesmo, entrando na energia do shoes off. Falei até demais de coisas íntimas, assim, eu sou mais superficial nessas questões. Mas é uma palavra, uma frase, acho que. Eu acho que acho que já tô me sentindo mais maduro para poder me colocar mais de peito aberto, assim, em relação às coisas, eu acho. Mas isso não é uma frase sintetizada bonitinha, né? Não, mas Não, tudo eu bem. achei bom. Achei Pensamento bom. vago, assim, Não, né? Que bom. Mas eu acho que dá pra... Sim. tô me sentindo mais confiante, mais preparado para esse momento, eu acho. Então, acho que veio do podcast que eu tô apresentando também, conversando com um monte de gente quase toda semana e sobre essa coisa da continuidade, acho que tá me dando mais maturidade para colocar essas questões mais íntimas, assim, que eu ficava mais reservado, mais retraído para abrir o coração, sabe? Sim. Obrigada por Obrigada. ter vindo. Pô, valeu também, obrigado pelo convite, foi uma ótima experiência. Obrigada. Ficou muito feliz de você ter topado, de você ter se aberto aqui com a gente. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, falem com ele, comentem aqui no vídeo. E até quarta, né? Até quarta. Muito obrigada. Valeu, Obrigada. obrigado.